aqui no Insta. E aí eu perguntei, bom, o que você quer que a gente converse sobre? Porque eu fico, claro, né, escolhendo os temas, eu gosto de, né, pensar qual é o tema que eu vou falar, enfim. Às vezes não acontece de eu, né, acordar e já pensar no tema, às vezes eu penso no tema, sei lá, meio-dia, porque eu falo com alguém, converso com alguém, e a pessoa me fala uma coisa e eu falo, poxa, isso daria um bom assunto aí pra gente discutir na nossa live Almoço de Negócios, né? Então, não tem assim uma sequência, um planejamento específico pra gente falar sobre os assuntos. Eles vão surgir na medida que a gente vai conversando e vai interagindo. Por isso que é legal você se manifestar aqui nos nossos canais, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, e trocar essa ideia com a gente, né? Quais são os temas que estão pegando aí para você na sua carreira, que a gente possa de alguma forma ajudar, né? Bom, e aí alguém se manifestou dizendo o seguinte, pô, eu queria que você falasse sobre soft skills. E essa é uma temática importante, porque a gente tem falado cada vez mais dessa questão das soft skills, né? O quanto isso é importante no mundo do trabalho e o quanto isso tem sido valorizado nos últimos tempos aí pelas empresas, pelas organizações, enfim. E sempre surgem muitas discussões, né? O que são soft skills? Por que as soft skills são tão importantes hoje? Elas não existiam no passado? Elas não eram importantes no passado, né? Não é nada disso. As soft skills nada mais é, já para começar a desmistificar isso, as soft skills são as competências socioemocionais, né? São aquelas competências que a gente não precisa fazer uma faculdade para conseguir. Por exemplo, né? Se você quer ser um contador, você precisa fazer um curso de bacharel em ciências contábeis, né? Se formar em contabilidade, depois para prestar lá o exame do Conselho Federal de Contabilidade, e aí se você conseguir aprovação nesse conselho, você é contador por profissão, né? Significa que você sabe contabilidade. Então isso é uma competência técnica, certo? Então eu aprendo lá para ser técnico. Se eu quiser ser médico, né? Se eu quiser ser engenheiro, se eu quiser ser digital influencer, enfim, qualquer coisa que eu queira ser do ponto de vista técnico, eu vou aprender a técnica e vou ser, né? Se aprovado for e tal. Porque se for uma profissão regulamentada, ela tem uma série de regras, por exemplo, para seguir. Veja, por exemplo, a profissão de contador é uma profissão regulamentada, então tem todo um conselho que regula, né, a atividade desses profissionais. Vez por outra a gente ouve dizer na mídia que o médico X foi cassado, né, o seu conselho junto ao conselho de medicina, porque ele fez alguma coisa ilegal ou imoral, antiética, enfim, fez uma coisa que não era aprovada pela sua comunidade. Então ele infringiu ali algumas regras da profissão. Isso é uma profissão regulamentada, que dá muito mais substância, né, para as profissões. Mas isso não quer dizer que não existam profissões que não são regulamentadas. A própria profissão de coach, por exemplo, né, muita gente vive como coach, né, como profissional, como coach. Essa é uma profissão que não é regulamentada. Portanto, todo mundo pode ser. Basta você se autodeclarar sendo. Então, não tem uma entidade, não tem um conselho de outros profissionais que determinam quais são as regras para ser ou não ser, por exemplo, um coach, né? Mas tudo isso são competências técnicas, né? O que tem sido chamado aí de hard skills, muitas vezes, a gente brasileiro adora, né? Tudo que é importado, então muita gente chama as competências técnicas de hard skills ou de tech skills, porque é essa ideia de técnico, né? E a ideia de hard é porque eles roubam da ciência a ideia das ciências hard, né, que são física, química, etc., e das ciências soft, né, que são as ciências sociais, por exemplo. Então, essa ideia de hard tech, que está mais associado a competências técnicas, é aquilo que eu aprendo, por exemplo, fazendo um curso preparatório para me formar, né, um profissional daquela área. Algumas profissões vão exigir universidade, outras não vão exigir, enfim. Isso vai depender muito até do aspecto político que você tem nas entidades que regulam essas profissões, né? Por exemplo, no caso dos engenheiros, eles têm lá o conselho CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, por exemplo, ele determina o piso salarial. Então, se você é um engenheiro formado, você tem lá um piso mínimo salarial. Então, as empresas não podem pagar para você menos do que aquele valor que é o piso mínimo. Por quê? Porque você é uma profissão regulamentada, protegida.
Então essa ideia da formulação das profissões, elas são muito antigas, né? Aliás, as pessoas brincam muito assim, né? Qual é a primeira profissão do mundo? E acho que vocês já ouviram essa piada muitas vezes, né? Qual é a profissão mais antiga do mundo? E as pessoas respondem que é prostituição. Essa é dita como a profissão mais antiga do mundo. Mas isso é uma grande falácia, porque a primeira profissão do mundo é de cozinheiro. A primeira a história de você ter alguém que era profissional é cozinheiro, né? Porque trabalhava para os reis e etc. Enfim, então era uma profissão regulamentada, né? Muito bem, isso são tech skills, habilidades técnicas, né? Que a gente vai chamar hoje também pelo acrônimo de STEM, né? Que é S-T-E-M. O que é o S-T-E-M? É S de Science, né? Ciência em inglês, o T de tecnologia, o E de engenharia, o M de matemática. Então, quando você tem uma profissão, um trabalho que está regulado do ponto de vista de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a grande probabilidade é você estar falando de uma tech skills, ou de uma hard skills, né? Uma competência técnica. Só que, e as soft skills? O que são soft skills? Por que elas são importantes? Porque as soft skills são as competências comportamentais ou socioemocionais. E por que socioemocionais? Porque sócio vem de social, socialização, certo? Eu com os outros. E emocionais, eu comigo mesmo. Então, as competências que exigem de mim relacionamentos, né, e emoções. A grande soft skills que a gente discute, sem dúvida nenhuma, é a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? É uma separação do meu intelecto, né, da minha cognição e do meu coração, da minha emoção. É isso que é inteligência emocional? Não é. Né? Inteligência emocional é o conjunto. É como é que eu uso a minha inteligência, cognição, para ter melhores comportamentos apesar do impacto emocional que eu sofro. Por exemplo, não é comum você ver alguém que teve uma explosão emocional. Pega, por exemplo, no caso do Oscar, né, lá do Chris Rock e do Will Smith. Acho que é o caso mais emblemático aí dos últimos tempos, né? O Chris Rock lá fez uma piada, o Will Smith não gostou e foi lá e agrediu o Chris Rock. O que é aquilo ali? Tecnicamente, a gente chama aquilo de sequestro da amígdala. E o que é o sequestro da amígdala? A amígdala é um componentezinho pequenininho que tem o formato de amêndoa, por isso o nome amígdala, né? Amígdala e amêndoa tem o mesmo radical na formação da palavra. E a amígdala, ela fica no nosso centro nervoso cerebral, que é o centro que regula, né, as nossas emoções. É um centro meio, centro nervoso mesmo, né? Regula as nossas emoções ali e tal. O que acontece em certas situações? O impacto emocional é tão grande que essa amígdala é sequestrada, né? O nosso cérebro deixa de agir com a razão, né? Ele perde a capacidade de gestão dessa emoção lá dentro do nosso cérebro. Então, quando ele perde essa capacidade, essa explosão emocional, a amígdala é sequestrada. E quando a amígdala é sequestrada, a pessoa é como se voltasse a ser um animal, né? Ela age por impulso, ela não consegue frear esse instinto que vem. Então, isso é o sequestro da amígdala. Isso é um indício, por exemplo, de uma baixa inteligência emocional. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu colocar o cérebro, a cognição, para regular o comportamento, apesar do impacto emocional, né? Ninguém consegue controlar emoção, é impossível. Se eu falar para você agora assim, pensa na pessoa que você mais ama no mundo, né? Pensa nessa pessoa, essa imagem vem à sua cabeça, essa pessoa que você mais ama no mundo, ela está na sua cabeça. E se eu falar que essa pessoa agora ela está em perigo de vida, né? Ela está sofrendo agora uma questão muito delicada, perigosa, o teu coração já sente esse impacto. Você não tem como separar isso. Você já começa a pensar que essa pessoa, né? Você já tem reações físicas em relação a isso. Por quê? Porque desperta uma emoção, né? A emoção, ela é uma coisa que ela antecede o sentimento, por exemplo. O sentimento é aquilo que a gente elabora melhor. A emoção é uma coisa, né? O Antônio Damasio, ele fala que o sentimento acontece no teatro do coração, no teatro do comportamento, né?
e a emoção no teatro da mente, né? Porque é uma coisa que você não consegue controlar. A emoção, ela vem, você a sente. Quando você sente, você tem reações físicas, né? Sua mão pode transpirar, a sua barriga pode dar, né, uma dor, você pode ficar com gelado na barriga, um frio na barriga, enfim. O seu coração pode ter uma taquicardia, ou seja, você não consegue controlar. O teu corpo, ele reage à emoção que você sente. O máximo que você consegue talvez controlar o seu comportamento diante daquela emoção que você sentiu, né? Então a emoção vem, você a sente, não tem como você evitar isso, mas você, de alguma forma, regula, né, o seu comportamento diante daquela emoção. Então isso é inteligência emocional, é você colocar em conjunto o teu cognitivo para regular o teu comportamento diante da emoção que você sente. Então isso é um grande exemplo de soft skills. Por quê? Porque a inteligência emocional, quando você abre, né, o que compõe a inteligência emocional, ela tem várias escalas. E essas escalas compreendem o que eu sinto, né, eu comigo mesmo, e como eu me comporto em relação aos outros. Por isso que ela é socioemocional. Emocional, eu comigo mesmo; social, eu com os outros, né? Por exemplo, quando você fala de empatia, né? A pessoa não tem empatia, né? Ela é pouco empática. O que é essa competência? É uma competência socioemocional da pessoa com outras pessoas. A pessoa diante de outras pessoas, como é que ela reage? Ela consegue entender a dor que o outro sente, né? Ela consegue ver o mundo pelo olhar daquela outra pessoa. A história, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Mimimi é a dor que a gente não sente. Porque a gente não vê o mundo daquela forma, a gente te fala que o outro está com mimimi, né? Na realidade, a gente não sabe o que o outro está sentindo ou por que o outro está sentindo aquilo. Então isso é empatia, né? A empatia é a capacidade que eu tenho de perceber o mundo pelo olhar do outro, né? E de compreender a reação que ele pode ter diante daquela situação que aconteceu na vida dele, enfim, etc. Então a empatia é uma uma habilidade socioemocional, é uma soft skills, e ela tem a ver com essa coisa de eu com os outros, né? Agora, por exemplo, a autoestima. A autoestima. Acho que ontem ou hoje, não me lembro, eu vi uma frase muito boa, acho que a Mari postou no Instagram dela, né? De que dizia que se você não, né, se você não valoriza as coisas que você faz, você vai ser desvalorizado diante dos outros, né? Uma coisa mais ou menos assim era a frase. Isso tem a ver com autoestima. E a autoestima é uma soft skill, está dentro do composto chamado inteligência emocional, e ela é uma habilidade de eu comigo mesmo. Por quê? A autoestima sou eu comigo mesmo. A autoestima é a capacidade que eu tenho de gostar de mim mesmo. E é bom que eu goste de mim mesmo porque eu serei minha melhor companhia o resto da vida, né? Eu vou estar comigo mesmo o tempo todo. Eu posso até não estar com alguém, eu posso até não ter alguém, mas eu sempre estarei comigo mesmo. Então é bom que eu tenha uma relação harmoniosa comigo mesmo, é bom que eu me goste. E nesse sentido não significa que eu me veja como perfeito, né? Não, pelo contrário. Inclusive eu posso e devo saber quais são os meus próprios defeitos, né? Porque isso tem a ver com autoconsciência, que é outra característica importante, que é outro elemento importante da inteligência emocional. Por quê? Porque me diz respeito a mim mesmo, a como eu sou. Eu sei as situações em que tenho medo, eu sei as situações em que fico desconfortável, eu sei quando sinto ciúmes, né? Por exemplo, muita gente não admite, eu não tenho ciúmes, tá? Mas por dentro se corrói, ou reage, ou se comporta, revelando que tem total ciúmes, mas ele não admite que tem. O que é isso, né? Isso é falta de autoconsciência, ou seja, eu conhecer que em certas situações eu tenho inveja. Eu senti inveja. Eu emito uma crítica em relação à pessoa, olha isso, eu emito uma crítica em relação à pessoa e falo, não, olha, não é nada contra, mas ela faz tal coisa. E na realidade eu não percebo que eu estou tendo apenas inveja daquela pessoa, né? Ou seja, que é um sentimento, né, elaborado, que não é um sentimento bonito, gostoso, mas que todos nós temos, porque somos humanos. Agora, quando eu sei que estou sentindo inveja, como é que eu faço para sair desse sentimento que não é bom? Isso é inteligência emocional, né? Isso é colocar o cognitivo para regular o comportamento diante de uma emoção
que eu sinto. Então isso é, de uma maneira geral, o que a gente chama de soft skills. Isso porque é cada vez mais valorizado. Porque no mundo, a tecnologia, ela nos dá cada vez mais acesso, cada vez mais possibilidade. Né? Agora, eu reagindo em relação a esses acessos, a essas possibilidades, isso é eu com eu mesmo. Né? Eu sou eu comigo mesmo, não tem escapatória. Por quê? Eu posso ter acesso a trocentos canais na TV para assistir o programa que eu quiser, a hora que eu quiser. Com o streaming, né? Eu não dependo da programação. Eu vou lá e acesso a hora que eu quiser acessar. Certo? Só que, né? Se eu chegar em casa, por exemplo, né? E tiver cansado, né? Com sono, e eu tiver a totalidade de opções para assistir, para me entreter, mas eu escolher, ao invés de fazer tudo isso, dormir ou não dormir, né, e passar sono, mas assistir, é uma escolha minha. Né? Ou seja, a escolha que eu vou ter do meu comportamento diante das opções que eu tenho, e elas podem ser gigantescas, né, e múltiplas, essa escolha sou eu que faço. Então essa autonomia eu tenho, apesar da quantidade de ofertas que eu recebo. Então eu uso essa analogia, né, se eu quiser assistir o que eu quiser assistir, eu tenho acesso ao mundo do trabalho. Por quê? Porque hoje você tem ferramenta para resolver quase tudo, né? Você tem ferramentas para fazer pesquisa, ferramentas para fazer planilha, ferramentas para fazer teleconferências, ferramentas para automatizar processos, você tem tudo isso. Mas como é que você reage diante dessas situações? Quando, por exemplo, elas dão errado, né? Quando um projeto que você planeja escapa a um prazo. Ou quando alguém que você contava muito te decepciona. Ou quando você sai na rua feliz para trabalhar, né? E de repente o carro passa e te suja a roupa, né? Joga passa na poça d'água e espirra água em você. Como é que você reage ao que acontece com você, independentemente da quantidade de opções, tecnologias, tudo que você tenha? Isso não depende do mundo externo, depende de você, depende do mundo interno. Então, no mundo que você tem opção para tudo e ferramenta para tudo, o que manda não é a ferramenta, a tecnologia. O que manda são as escolhas que você faz diante da tecnologia que você faz e principalmente como você se sente diante das escolhas que você faz, né, nas opções que você tem. Por isso que a inteligência emocional, né, e as soft skills, elas são cada vez mais valorizadas. Porque é muito pouco a diferença de tecnologia entre uma empresa e a outra empresa. Né? É muito pouca a diferença entre o que você usa de verdade de um celular, se você comprar da marca X ou da marca Y. Ah, mas esse aqui tem não sei o que, mas você usa. Né? Você não usa. O que você usa no dia a dia é muito parecido da marca Y com a marca X, é muito parecido. O que muda é o você gostar ou não, se identificar ou não, reagir ou não em relação àquilo tudo. Então, cada vez mais, o que a gente percebe é que as pessoas que têm um domínio de seu comportamento, porque tem muito mais autoconsciência, né, tem muito mais inteligência emocional, elas se destacam muito mais nas organizações. Né? Por exemplo, para negociar conflitos, e o mundo tem conflito o tempo todo. Nessa semana mesmo aí, depois da entrevista, né, do presidente da República no grande jornal televisivo, né, de maior audiência do país, aqueles que adoram o presidente continuam achando que ele foi bem e continuam dizendo que ele mandou muito bem na entrevista, e aqueles que detestam continuam dizendo que ele foi muito mal e que ele apanhou o tempo todo. A realidade é a mesma, mas a percepção que se tem ela é individual. Né? Todo mundo viu a mesma coisa, mas como é que você interpreta aquela coisa que você viu? Né? Quais escolhas você faz? Você gosta, você não gosta? Como é que você reage em relação ao que você gosta ou ao que você não gosta? Isso tudo tem a ver com o indivíduo, não tem a ver com a tecnologia ou com o programa que é oferecido ou com o mesmo trabalho que é oferecido. Você vai nas empresas e você vê, as pessoas fazem o mesmo trabalho. Umas estão adorando aquele trabalho, outras estão detestando aquele trabalho. O que muda se o trabalho é o mesmo? É o significado que eu dou para aquilo. Né? É o propósito que eu tenho de estar ou não estar ali. É o objetivo que eu tenho de estar ou não estar ali. São as opções que eu criei ou não tive de estar ou não estar ali. Então, essas questões, elas são ligadas a soft skills.
E por que elas são cada vez mais importantes? Porque o mundo cada vez mais tecnológico, automatizado, exige que a gente faça melhores escolhas para nós mesmos, né? Não aquilo que nos oferecem, mas aquilo que eu de fato escolho diante da imensidão de opções que eu tenho na vida. Né? Será que eu preciso fazer tudo? Será que eu preciso ir a todos os lugares que me convidam? Será que eu preciso, né, estar 100% atualizado com todos os assuntos? Quais são as escolhas que eu faço? Isso tem a ver com soft skills, né? A forma como eu lido, como eu interpreto, como eu significo, como eu reajo em relação às coisas que acontecem. Né? Então, soft skills vai nessa linha, né? As soft skills elas estão muito mais ligadas com os comportamentos de humanidades, de ética, de criatividade, de intuição, da interpretação dos meus próprios sentimentos, o que eu estou sentindo de verdade, né? O que sinto de verdade. Saber identificar se eu estou com uma dor de barriga ou estou com inveja, ou estou com ciúmes. Né? Eu sei diferenciar isso. Eu sei quando isso acontece comigo, eu sei que, puxa, aquele friozinho na barriga, eu sei em que situação isso me acontece. Por quê? Né? Isso é autoconsciência, isso tem a ver com soft skills. Pois se eu sei as minhas reações diante, por exemplo, de conflitos, como é que eu vou desenvolver ferramentas para mediar esses conflitos e não sofrer tanto? Né? Como é que eu vou encabeçar isso? Isso tudo tem a ver com soft skills. Isso não está com ferramentas de gestão tecnológicas, nada disso. Isso está no indivíduo. Então, quanto mais soft skills a gente tem, melhor a gente consegue lidar com o mundo externo a nós. Né? Não que a gente o controle, né? Longe disso. Não que a gente não sofra, longe disso. Mas acredito que a gente tem a capacidade de lidar melhor e de uma forma mais tranquila, entre aspas, com o mundo ao nosso redor. Né? A gente consegue entender quando está sofrendo e, portanto, qual é o nosso comportamento enquanto estivermos sofrendo. A gente evitar certas situações porque a gente sabe que a gente não vai ficar bem ali, né? Porque isso vai me fazer mal ali, acolá. Certos assuntos que talvez eu não esteja preparado para lidar, por que eu vou lidar com ele agora? Então eu faço uma gestão também dessa agenda. Tudo isso tem a ver com a forma como eu me conheço, né? E se me conheço, com os objetivos que tenho, enfim, com as escolhas que faço. Tudo isso tem a ver com soft skills e por isso que isso é tão importante no mundo permanente, né? A gente, no meu livro de 2015, né, tem um texto que dizia que os profissionais são contratados pela competência técnica, mas demitidos pelas competências comportamental e emocional. Olha só, comportamental e emocional. A máxima, com variações, é constante em consultorias e departamentos de RH. Não é à toa que muitas companhias contam com avaliações de competências emocionais nos relatórios de desempenho. As habilidades técnicas podem ser ofuscadas pela falta de controle sobre as emoções. Ou seja, eu posso ser Will Smith, um ator premiadíssimo, mas a falta de habilidade socioemocional e lidar com situações me leva a um comportamento autodestrutivo. É o que o Shakespeare fala na peça Macbeth, né? Arquiteto da própria destruição. Por quê? Porque a incapacidade de lidar com os próprios sentimentos, bons ou ruins, revelam-se no comportamento. E esse comportamento pode prejudicar o meu próprio futuro. Por isso, arquiteto da própria destruição, né? É o que o Hamlet, o Macbeth, na peça Macbeth do Shakespeare fala. É isso, né? Não se torne arquiteto da própria destruição. É isso. Entenda a si mesmo, né? Compreenda as suas emoções, né? Interprete-as para que você tenha melhores comportamentos, para que você, quando externalizar em comportamento, externalize em comportamentos que te ajudem, né? Que te façam ir além, não que te destruam. Por isso é importante as soft skills. O Cláudio diz: graduação, tecnólogo tem o mesmo peso no mercado? Depende da profissão, Cláudio. Depende da profissão, né? Para algumas profissões o tecnólogo é suficiente e mais do que suficiente muitas vezes. Para outras profissões a graduação ainda é exigido, né? Depende muito da profissão. E depende também, Cláudio, eu acho uma coisa muito importante, tem a ver com soft skills, é relacionamento. É o que a gente chama de capital social. Tá? Muitas vezes, se você tiver relacionamentos com pessoas que abrem portas,
você vai ser um tecnólogo que vai trabalhar no lugar de um graduado, por exemplo, né? E muitas vezes, por essa mesma razão, pela falta do capital social, você pode ser um graduado, mas vai fazer um trabalho que um tecnólogo faria. Por quê? Porque o mundo não é lógico, hein? Por isso que, inclusive, as soft skills também são relevantes, né? O mundo não é lógico, o mundo é feito de relacionamentos e o mundo é feito de afetos. Gostamos ou não gostamos, e muitas das nossas escolhas têm a ver com isso, se gostamos ou não gostamos, que não tem nada a ver com lógica, né? Vou falar sobre isso no meu próximo livro que está saindo aí já já. E outra questão do Cláudio fala que é difícil controlar quando está sendo injustiçado. Realmente, Cláudio, é realmente. Por quê? Numa situação que eu me sinto injustiçado, né? Qual é o meu comportamento diante da injustiça? O que eu devo fazer? O que o Martin Luther King dizia? Transforme o ódio em ação revolucionária do mundo. Martin Luther King era um cara excepcionalmente com um soft skill. Era um cara de uma inteligência emocional gigantesca. Porque, inclusive, diante de agressões físicas, né, lidando com a injustiça do mundo, a segregação racial, jamais ele revidava com agressões físicas. Esse cara era um cara que tinha alta inteligência emocional. Por isso que ele dizia, né? Como é que você lida com a injustiça, com a dor da injustiça, com o sofrimento? Você transforma isso em revolta e agressão ou você transforma isso em revolução? Né? Este é um nível altíssimo de inteligência emocional. Concordo contigo, não é fácil, nem todo mundo é Martin Luther King, mas o exemplo dele é muito marcante, né? Porque é um exemplo que mostra exatamente isso, né? O que a gente faz com a nossa dor? Ou seja, a nossa inteligência emocional, ou seja, a nossa soft skill. O que eu faço com a minha dor da injustiça? Eu transformo ela em violência ou eu transformo ela em revolução para melhorar o espaço que tenho onde estou, né? Esse é um ponto importante para a gente pensar em, né, quanto desenvolvimento humano. Muito bem, hoje eu falei pra caramba, nem falei mais do que 20 minutos, falei 26 minutos, tive um problema aqui na transmissão do YouTube, mas olha só, eu estou gravando, eu estou o tempo todo segurando o outro celular aqui, né, pra você ver, estou segurando o outro celular na minha mão e fazendo a transmissão, olha aqui, né, porque deu problema aqui na câmera, da transmissão original, o que eu ia fazer, mas eu não perdi o vídeo, eu vou subir este vídeo lá no YouTube para todo mundo ter acesso tanto no YouTube quanto no Instagram, porque você sabe, toda quarta, 12h30 tem net aqui no Insta, com transmissão simultânea no YouTube. Bom, próxima semana estamos de volta com mais um assunto. Se você quiser um assunto específico, manda aí, fala com a gente que a gente vai trazer esse assunto para você na próxima quarta. Se não, nos siga nas redes sociais, por favor. Precisamos de seguidores, apoiadores, gente engajada para conseguir fazer esse trabalho toda quarta-feira e além da quarta-feira, né? Todos os posts que a gente faz aqui sobre carreira, enfim, escreve livro e tudo mais. A gente precisa de gente nos apoiando para a gente continuar levando esse trabalho adiante, não é isto? Trabalho que consideramos relevantes, né? Senão a gente não faria, claro, porque a gente faz também por muita paixão, pelo assunto, pelo tema, né? Por interagir com as pessoas, por poder prover, de alguma forma, um bom conteúdo neste mundo doido de meu Deus, certo? Um abraço, boa semana para todos vocês, voltamos na próxima quarta com mais inédito. Tchau, tchau.